Na capacitação tecnológica em suinocultura, vamos mostrar como fazer um plano de seguridade sanitária para a granja, dando mais segurança à produção e se prevenindo contra riscos. Olá pessoal, essa aula de hoje nós vamos falar sobre biosseguridade. Qual o objetivo da aula de hoje? Essa aula permite que os alunos tenham uma noção global dos aspectos ligados à biosseguridade e os capacita a montar um plano de segurança sanitária para uma granja. O que é biosseguridade? Conceitualmente, é um termo técnico que define a segurança da vida e envolve um conjunto de práticas e condições direcionadas para a diminuição, eliminação ou prevenção de riscos ligados às atividades de produção. Qual que é a importância da biosseguridade? Grande parte dos micro-organismos são inativados no meio ambiente dentro de 2 a 3 dias. Quando existirem condições favoráveis, como umidade, presença de matéria orgânica, por exemplo, fezes, e temperatura adequada, podem permanecer ativos por longos períodos. Além disto, temos que considerar que micro-organismos podem percorrer grandes distâncias através de carreadores, como calçados, roupas, cabelos e pelos, insetos, animais, veículos, etc. Objetivos de um programa de biosseguridade. Então, dentro da granja, quando formos implantar um programa de biosseguridade, quais são os principais objetivos? Proteger os rebanhos da introdução de micro-organismos contagiosos e potencialmente letais, limitar a expressão de agentes patogênicos que já estão presentes no sistema de produção, controlar a entrada ou difusão de agentes endêmicos à granja ou região. Os benefícios de um programa de biosseguridade: melhora na conversão alimentar, melhora no ganho de peso, redução do uso de vacinas e medicamentos, redução da mortalidade e das condenações, melhora da performance geral. Requisitos para o sucesso de um programa de biosseguridade: melhor se implantado no início de um projeto. Então, jamais a gente deixa para implantar a biosseguridade depois de que o projeto já está rodando. Participação de profissionais especializados, gente que conheça a atividade, gente que domine biosseguridade, são requisitos para que se tenha sucesso em um bom programa de biosseguridade. Treinamento constante, para que se esteja reciclando as pessoas envolvidas na produção. Um apoio laboratorial, para que a gente possa fazer os exames. E um apoio da área oficial. Aonde que a área oficial participa conosco no programa de biosseguridade? Através dos programas de controle de doenças, de erradicação de doenças, programas de certificação, aquelas granjas que são multiplicadoras, granjas que produzem as matrizes comerciais, elas precisam ser certificadas. Programas de controle de trânsito, é onde nós temos nossa documentação sanitária, que é a Guia de Trânsito Animal, e também para recursos, que são os fundos e dando toda a infraestrutura para que a gente possa conduzir um programa de biosseguridade. Forma de transmissão das doenças. São várias as formas que as doenças podem ser transmitidas. Elas podem ser transmitidas por aerossóis, por veículos, por roupas, calçados, botas, que é normalmente que nós vamos utilizar nas granjas, cabelo, pele, suínos, e aqui o suíno está destacado em vermelho, não é à toa, nós já vamos entender por quê. É o principal meio de transmissão das doenças. Outros animais domésticos, animais silvestres, especialmente roedores, é um ponto importante também, nós vamos ver mais adiante, e insetos. Nessa figura nós podemos ver, mais uma vez, todos os envolvidos na transmissão das doenças. Então nós temos, principalmente, são os animais de reposição. 90% das doenças são transmitidas pelos próprios animais que são introduzidos na granja. Depois nós temos as pessoas, animais domésticos, veículos,
Às vezes o próprio sistema de produção, existem granjas que são sistemas de criação ao ar livre, né, outdoor, essas às vezes estão sujeitas a um desafio maior. Os roedores, né, animais silvestres, os roedores são um dos principais transmissores, então é muito importante que se controle essa praga. Palha e maravalha, se a gente se utiliza desse material, desse substrato na granja, como por exemplo nos cribs da maternidade, temos que ter muito cuidado com esse tipo de material. E a própria ração e a água que vai chegar aos animais. Numa pirâmide sanitária, a gente sempre tem na ponta da pirâmide as granjas de bisavós, ou seja, seria o mais alto estado sanitário que a gente pode ter dentro da granja. Depois vem o extrato de avós ou de multiplicadora, depois vem o extrato de granjas comerciais, que podem ser de ciclo completo, tem desde a reprodução até a terminação, ou elas são as UPLs, que são as unidades produtoras de leitão, em alguns locais também chamados de SPL, Sistemas de Produção de Leitão. Depois vem o extrato de terminação e, por último, o extrato de frigoríficos. Ou seja, se a gente fosse usar o termo limpo e sujo, na ponta da pirâmide nós teríamos a área mais limpa e no extrato no extrato inferior da pirâmide nós teríamos a área mais suja. Então, quando a gente circula dentro dessas pirâmides, a gente sempre vai circular da ponta da pirâmide para a base da pirâmide. Então, jamais a gente caminha nesse sentido. Mesmo que a gente caminhe no sentido correto da pirâmide, a gente vai ter que manter os vazios sanitários necessários. Então, que sejam 48 horas ou 72 horas, nós vamos estar respeitando isso de qualquer forma. Nós podemos dizer que a biosseguridade é formada por uma corrente que é composta por vários elos. Quais são esses elos? Nós temos o isolamento. Isolamento de quê? O isolamento da própria granja, ou seja, quanto mais isolada tiver a granja, melhor, mais resguardado nós vamos estar. Depois nós temos que fazer o controle de tráfego. Se for necessário que algum veículo adentre a granja ou mesmo chegue próximo à granja, nós temos que saber a procedência desses veículos e eles têm que estar devidamente higienizados. A higienização, o processo de limpeza e desinfecção dentro da granja, muito importante que se faça esse passo também. Nós vamos ver cada um deles com mais detalhamento a seguir. Quarentena, medicação e vacinação. Nós devemos ter programas de vacinação implantado, programas de medicação implantado e a quarentena é extremamente importante porque ali vão passar aqueles animais que vão adentrar na granja. Como eu disse anteriormente, o principal transmissor da doença são justamente os animais. Então, esse é um ponto fundamental que se tem a quarentena para entrar com os animais na granja. Monitoramento de dados. Eu tenho que ter um controle zootécnico muito bom e eu tenho que monitorar esses dados porque ali eu vou perceber se está ocorrendo algum desvio ou não, em termos de mortalidade, ocorrência de doenças e esse tipo de coisa. Erradicação de doenças. Algumas doenças a gente não consegue conviver com as mesmas. É necessário que se faça a erradicação, ou seja, se elimine por total a doença da granja. Auditorias, para que se esteja constantemente verificando se tudo está correndo bem, se meu programa de biosseguridade está funcionando adequadamente. A educação continuada, para que a gente tenha todas as pessoas que trabalham na equipe bem informadas e para que a gente esteja fazendo a reciclagem periódica. E, por último, um plano de contingência, que seria um plano B, ou seja, se determinada ocorrência acontecer, se determinada doença acontecer, quais as ações que eu vou tomar. Eu já tenho que estar com isso pronto, para que na hora que ocorra, todo mundo já saiba o que fazer. Considerando que a biosseguridade, então, é uma corrente, ficaria muito fácil para entendermos que, assim, como a corrente é composta por vários elos, se um desses elos aqui se romper, nós não temos mais nossa corrente, ela vai estar danificada. Isso quer dizer que nós temos que contemplar todos esses elos da corrente para que a gente tenha a biosseguridade assegurada. Agora nós vamos falar um pouco de cada um desses elos da corrente. Educação continuada. Transformar cada pessoa envolvida no processo, desde o proprietário até o colaborador, independente da função. É muito importante que o proprietário, que o gerente,
que o líder de uma granja esteja envolvido no programa de biosseguridade. Esse é um dos pontos mais importantes para que esse programa dê certo. E a conscientização. Isso é uma mudança de cultura. Biosseguridade, na realidade, nós vamos estar trabalhando com a cultura das pessoas. Então é importante que se faça essa conscientização em todos os níveis. Cursos e treinamentos. Justamente aquilo que a gente colocou. Sejam cursos teóricos, sejam cursos práticos, mesmo que de curta duração, é importante que se faça isso constantemente, que se faça isso periodicamente, para que todas as pessoas estejam informadas, alinhadas e capacitadas. E também, como nós temos rotatividade dentro das equipes, é importante que aquelas que estejam entrando novas, em determinado momento, sejam informadas a respeito da biosseguridade. Arco de desinfecção é uma das ferramentas que a gente pode se utilizar em relação ao tráfego de veículos. Então, todo veículo que precisar chegar no limite da granja, que seja, ou se por acaso precisar adentrar na granja, nós precisamos conhecer a procedência desse veículo e esse veículo vai passar por um arco de desinfecção, onde nós temos desinfetante que vai banhar todo esse veículo para que a gente tenha garantia de que ele não esteja carreando nenhum tipo de micro-organismo. Mais um exemplo de um arco de desinfecção. Existem N formas de se fazer esse arco. Importante é que ele tenha um tamanho suficiente para que passem veículos pequenos e também veículos maiores, como os caminhões. Então a gente tem que pensar na altura. Outro ponto importante é que a gente pense no vento, porque senão nós vamos ter todo o nosso produto sendo levado pelo vento e não vai atingir o veículo da forma adequada. Pulverização seria uma alternativa, ou melhor ainda, uma combinação com o arco de desinfecção. O veículo passou pelo arco de desinfecção, mas ele vai ter que adentrar na granja, então nós vamos fazer uma pulverização que seja manual com bomba costal ou com uma bomba de alta pressão, para que esse veículo possa de fato entrar dentro mesmo da área da granja. Isolamento físico. Nós temos que ter nossa granja o mais afastado possível de outros sistemas de produção. Quanto mais longe de abatedouros, frigoríficos, melhor. Se nós lembrarmos aquela nossa pirâmide sanitária, abatedouros, frigoríficos estão justamente na parte inferior da pirâmide. Então seriam, quando a gente usa o termo limpo e sujo, seria a nossa área mais suja. Fábrica de ração é outro ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, em função de que, se ela é só da granja, nós não temos um problema tão grande assim, mas quando são sistemas que uma fábrica de ração atende várias granjas, nós temos que imaginar que os caminhões estão circulando por toda a parte, por todas as granjas, então a gente tem que ter o devido cuidado com isso. As estradas com fluxo de animais. Como eu disse anteriormente, o ideal é que a granja seja o mais afastado possível de estradas de grande circulação, principalmente se circulam ali caminhões com animais, em especial os suínos, porque nós já vimos que o suíno é o principal transmissor de todas as doenças, mas as doenças podem ser transmitidas também por aerossóis e não somente por contato físico. Quais são as distâncias seguras recomendadas de uma granja? Em relação ao frigorífico, sempre vai valer a regra, quanto mais longe, melhor. Mas nós podemos trabalhar com 5 km de distância de um frigorífico. As granjas de avós e bisavós, como elas são aquelas que estão no estrato superior da pirâmide, também o recomendado seria uns 5 km. Granja comercial, nós já poderíamos trabalhar com 3 km afastadas de locais inadequados para estarem próximos das granjas. Os limites periféricos seriam 100 metros, ou seja, da cerca limite até no primeiro galpão de uma granja, nós deveríamos ter 100 metros. De estrada vicinal, ou seja, onde existe circulação de veículos, em especial veículos com animais, pelo menos 500 metros. E entre os galpões, a gente tem uma regrinha muito simples, que é o quê? É o dobro da largura de um galpão. Então, se um galpão tem 10 metros, eu teria 20 metros entre um galpão e outro. Se um galpão tem 12 metros de largura, eu trabalharia com 24 metros entre um galpão e o outro. Se vocês verificarem aqui embaixo, a instrução normativa número 4 de 98
ela dita essas regras aqui, ou seja, se nós seguirmos essas regras aqui, nós estaríamos inclusive atendendo a legislação sanitária. Cinturão verde é uma outra ferramenta que nós podemos nos utilizar, porque elas formam tanto uma barreira visual, quanto elas funcionam como um filtro. Aqueles patógenos, aqueles micro-organismos que são transmitidos via aerossóis, eles vão encontrar essa primeira barreira aqui, que seria o cinturão verde, e isso vai nos ajudar na biosseguridade. Os aerossóis. A distância que os micro-organismos podem ser transmitidos por aerossóis é de, para a maioria das bactérias, alguma coisa entre 300 e 500 metros. Se a gente pegar o agente da pneumonia enzootica, que é o micoplasma e o pneumônia, nós teremos 3.200 metros, ou seja, um pouco mais que 3 quilômetros. Se nós pegarmos o vírus da influenza, um Actinobacillus pleuropneumonia, que mais comumente nós chamamos de APP, é muito próximo a 7 quilômetros. Vocês veem aí que a distância aumenta cada vez mais. Vírus de Algeste, aftosa e peste suína clássica, que a gente também costuma falar no campo de PSC, é até 40 quilômetros. Se a gente voltar para aquelas distâncias recomendadas para uma boa biosseguridade de 5 quilômetros, a gente estaria exposto a esses agentes abaixo aqui de qualquer forma. Então nós temos que trabalhar com outras ferramentas, associar e combinar todas essas ferramentas de biosseguridade para que a gente de fato possa ter uma boa segurança sanitária.